Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Corações ao Alto. Aqui é a Ana Clara Freire. Se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, manda comentários e curte o vídeo para a gente poder alcançar mais pessoas. Bom, então no vídeo de hoje eu selecionei uma virtude para a gente falar. E essa é uma virtude da simplicidade. Eu até uns dias atrás perguntei para o meu marido, amor, sobre o que eu posso falar no meu canal, né? Me dá umas ideias. Eu estava fazendo um cronograma e ele falou, virtude da simplicidade. E aí eu falei, nossa, amor, mas assim, tem muito o que falar sobre isso, né? E é bom porque eu aproveitei e estudei sobre essa virtude, assim, nunca tinha parado para estudar exatamente sobre ela simplesmente, né? Apesar da gente ter uma aula aqui no canal sobre a humildade, e vocês vão ver que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas realmente a simplicidade é algo que falta muito nos nossos dias, né? A simplicidade é aquela virtude de uma pessoa que é íntegra, né? Que é translúcida, assim, que ela é ela mesma em todos os lugares, etc. E a gente vai falar sobre ela hoje. E eu gosto, como vocês sabem, de começar com um mini exame de consciência, assim. Eu gosto de fazer umas perguntas para vocês meditarem se vocês estão faltando com a simplicidade. E a simplicidade coloca um peso muito grande nos nossos ombros, né? Muitas vezes a gente começa a se complicar, a gente começa a se sentir que a gente está tensa, que a gente está muito assim em alerta, e pode ser por uma falta de simplicidade. Pode ser porque a gente não está sabendo se abandonar nas coisas certas, a gente não está sabendo viver com leveza. Então, em primeiro lugar, né? Primeira coisa que eu penso de uma pessoa que não é simples é: será que a gente precisa pisar em ovos para falar com aquela pessoa? Ou seja, tem pessoas do seu convívio que estão sempre meio preocupadas, não sei com que eu vou falar com a Ana, né? Ela não é muito acessível. Existe essa tensão de falar com você? Será que ela vai ficar brava? Será que ela não sabe a reação da pessoa? Isso mostra uma falta de simplicidade. Depois, a pessoa que não é simples, ela tá sempre, ela se chateia com muita facilidade, né? Então ela tem aquela coisa horrível da criança mimada, né? Então a criança mimada pede uma coisa, não ganha, eu tô de mal, né? Eu lembro até hoje uma amiga minha da faculdade que ela teve um problema na família, e ela falou assim pra mim: ai, Ana, não tô conseguindo rezar, eu acho que eu tô mal com o papai do céu. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu falei, gente, não existe isso, né? A gente, acontece, se eu tenho o que eu quero, eu fico bem. Se não tenho o que eu não quero, eu fico mal, fico com cara fechada, eu quero que os outros venham me ajudar, porque eu quero ser o centro das atenções. Depois, você se magoa com facilidade, né? Então, bom, se alguém faz algum comentário, você não sabe ouvir críticas, né? Se alguém faz um comentário com você, olha, não ficou muito legal isso. Nossa, como que a pessoa falou isso de mim? Né? Se você se afeta, né? Aquela coisa da afetação, é bem contrária à simplicidade. Depois, você precisa calcular tudo o que você faz ou fala. Então, a pessoa que é simples, a gente vai falar depois, mas a pessoa que não é simples, ela fica calculando tudo. Não, mas tem que ser assim, tem que ser desse jeito, né? Eu tenho que falar desse jeito e etc. Ela vive calculando, né? Ela vive cheia de dedos mesmo. Depois, né? Ela se preocupa excessivamente em agradar e coloca a sua régua nisso. Então, vejam, quando uma pessoa pode fazer um elogio com muita simplicidade, né, falando a verdade pro outro. Mas tem gente que vai fazer um elogio porque quer ser bem vista, né, porque quer ser querida, porque quer ter o amor próprio exaltado. Então, se eu me preocupo excessivamente, né, com agradar, né, os outros e com o que os outros vão pensar, isso é completamente oposto à simplicidade, né? Eu pauto as minhas ações e minhas atitudes, né, meus pensamentos, eu pauto a minha vida pelos outros, né? Os outros vão gostar, os outros não vão gostar. Será que caiu bem? Será que caiu mal? Por exemplo, né, no mundo feminino, a gente vai se vestir, a gente se veste pra quê? Pra que as pessoas comentem, nossa, eu amei a sua roupa, eu amei, você tá linda. Ou qualquer outra coisa, né? Eu quero que notem, eu quero que me notem. Será que eu estou muito apegado à minha imagem pessoal? E a gente vê isso muito nas redes sociais, né? A gente para um pouco de se preocupar em fazer um serviço, né? Que as pessoas recebam conteúdo, que as pessoas sejam ajudadas, né? E grande parte, claro, é culpa do marketing, esse marketing excessivo, né? Que
A gente vai exaltando a nossa imagem. Não, eu te prometo que eu vou mudar a sua vida, porque eu vou ser salvador, eu vou fazer os milagres na sua vida. Calma, não é sobre mim, né? É sobre como os outros vão ser ajudados com aquilo. Será que o meu ângulo, né, tá voltado para mim ou voltado para os outros, né? Então, uma pessoa que não é simples, ela tá muito apegada à imagem pessoal. E um exemplo disso também são esses filtros do Instagram, né? Esses algoritmos, não, porque eu tenho que alcançar o algoritmo a qualquer custo, né? Então as pessoas têm que comentar, têm que me bajular, têm que me elogiar. Nossa, eu vou no cabeleireiro, todo mundo tem que falar que ficou lindo. Então, será que a gente não pode fazer um exame de consciência? Calma, isso daí eu tô me opondo à simplicidade, né? Então, a gente vai ver melhor depois como ser simples. Mais uma pergunta. Será que eu vivo fingindo que eu tô bem ou fingindo que eu tô mal? Isso também é um engano nosso, né? Se a gente busca uma atenção, quando a gente fala, não, eu quero que notem que eu tô mal, eu quero que notem que eu tô super bem, né? Eu tô viajando, eu tô no bem bom, né? Eu tô na paz, minha casa é uma maravilha. Será que eu vivo essas mentiras, né? Essas enganações? Depois, é uma pergunta interessante. Será que eu caio no pedantismo de me dar muita importância por qualquer coisa, né? Não, porque a minha opinião é o meu jeito. Depois, se eu faço qualquer coisa, gente, por mínima que seja, eu quero que reconheçam. Então eu fico naquele cálculo também, olha, eu fiz a louça, eu lavei a louça, eu fiz o almoço, né? Agora eu tirei o lixo e você tem que fazer tal coisa. Você fica assim nessa busca por você ser exaltado, em vez de você fazer aquilo por amor, né? Depois, será que eu sempre preciso vencer as discussões, né? Então, uma pessoa que não é simples, ela nem tá tão preocupada no assunto em si, ela tá preocupada de ter a última palavra, né? Ela fala, não, não importa o que aconteça, vão ter que me ouvir, vão ter que me engolir, vão ter que assumir que eu tô certa, né? Então, isso é o oposto da simplicidade. Agora, vejam, é gostoso conviver com uma pessoa assim? É bom? É agradável, né? As pessoas se atraem por alguém assim? Claramente não, né? Claramente não. Então, o que que acontece? Uma alma que sofre dessa falta de simplicidade, ela tá fazendo mal para ela mesma, né? Primeiro, porque ela tá causando mentiras, ela tá colocando camadas de vaidade, né? Camadas de orgulho, de amor próprio, e isso acaba afastando os outros, né? Essas camadas acabam sendo como se fossem espinhos que expulsam as pessoas de perto de você. E aí você fala, nossa, mas como que eu me livro disso, né? Então veja, primeiro conhecendo essa virtude da simplicidade. Então, Deus é muito sábio, né? Deus é maravilhoso. Então, Ele fez a nossa alma de uma forma que, às vezes, a gente tem que experimentar alguns defeitos para justamente a gente buscar a virtude, né? Muitas vezes, se a gente já nascesse perfeito, a gente não ia procurar Deus, a gente não ia querer melhorar com pessoas. E pelo contrário, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê o quanto que a gente pode evoluir, né? Então, uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe de si mesma, porque se você se conhece minimamente, você sabe que você faz besteira, né? Você sabe que você é muito frágil. Então, em primeiro lugar, conhecer essa virtude, né? Se você sente que você está levando a sério tudo, que você está sempre tensa, as pessoas sempre precisam perguntar, ai, você tá brava? Tá tudo bem com você, né? Se você deixa transparecer essa rigidez, é porque você está precisando da humildade, especificamente da simplicidade, que é o tema dessa aula. E se pensarmos, então, todos nós queremos essa virtude, né? Todos. Então, se você pensa, nossa, uma pessoa que eu conheço que tem um mel, né? A gente tem essa expressão, né? A pessoa tem mel. É uma pessoa que é simples, né? Todo mundo quer ficar ao redor dela, todo mundo quer buscar conselho, é gostoso estar com ela, independentemente do que você fale, do que você faça, você pode ser você mesma com uma pessoa simples. Ela não vai te julgar, ela não vai se despedir e falar mal de você pelas costas, né? Vai ser aquela presença leve, né? Que alegra o ambiente e que edifica os outros, que santifica os outros. E veja, essa é uma virtude muito divina. Depois eu vou falar um pouco mais nesse livro, mas é, se a gente pensar, né, que Deus é um ato puro, Deus é puro, né? A simplicidade é uma virtude muito divina, porque justamente Deus é puro, né? Então, uma pessoa simples é aquela pessoa que não tem um monte de arestas, né? Um monte de pontas, um monte de ângulos que você tem que olhar e você tem que analisar por tal coisa, por tal histórico, por não sei o quê. Não, ela é uma pessoa, ela é mesma, né? Ela é transparente, ela é simples, né? Então, a palavra simples já diz tudo sobre essa virtude.
E aí, o Chesterton tem aquela frase, né, que eu adoro relembrar, que os anjos voam porque não se levam a sério, né? Então, a pessoa agradável de estar com ela é uma pessoa que parece que até ela tá levitando, né? Então, por quê? Porque ela não se leva a sério, né? O que acontece de bom, ela fica feliz. O que acontece de mal, ela acha uma oportunidade para dar risada, né? Para falar, meu Deus, nossa, como eu sou desastrada, né? Então, eu tenho uma amiga muito próxima que eu lembro que a infância inteira, né? Eu convivi com ela a infância inteira. E era muito engraçada, ela derrubava o copo, ela realmente era uma pessoa desastrada, sabe? E ela sempre dava risada. Eu nunca vi ela lamentar, nossa, gente, onde eu vou parar? Eu sou muito desastrada, né? Não, ela ria, sabe? Ai, meu Deus do céu, né? Deus deve estar rindo lá de cima, ela falava. Por quê? E ela é uma pessoa muito querida, tem muitos amigos. E dá pra ver que é justamente por isso, né? Isso que a torna tão especial, é ela ser ela mesma. E depois, né, se a gente pensar no Lar de Nazaré, no Lar de Nazaré é um ambiente simples, né? É a Sagrada Família, né, numa casa em Nazaré, né, num lugar tão modesto e cheio de alegria, né, cheio de vida. É assim que a gente precisa colocar nossa inspiração, né? É nisso, né? Nesses grandes exemplos. Se você pegar os grandes santos, né? A gente tem o exemplo do bom humor, que vem muito de São Felipe Neri, né? E ele fazia caretas, e São João Bosco também, sabia fazer piadas, né? São essas pessoas que vivem essa grande virtude do bom humor. Então, e a simplicidade também, né, é ter essa clareza de espírito, né? É isso que eu falei sobre um espírito transparente. Eu tenho clareza dos meus defeitos, eu tenho clareza das minhas qualidades, né? E eu vou trabalhando com as coisas que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, né? Eu lembro até uma conhecida minha que ela era muito não fotogênica, sabe? E aí um dia alguém comentou assim, nossa, mas você saiu estranho em todas as fotos. Ela falou, é a única cara que eu tenho, sabe? Então ela levava assim, no bom humor, tipo, vou fazer o quê? Sabe quando você vai num lugar para tirar foto do RG, uma pessoa complicada, ela vai falar: ah, não, esse ângulo não tá bom, tem que ser assim, esse é o meu lado bom, esse é o meu lado da franja, esse não sei o que, é uma pessoa super complicada, sabe? Tipo assim, uma foto de RG, você é você mesmo, sabe? Deus te fez assim. Então, será que a gente tá se complicando excessivamente, né? E isso vai afastando os outros, né? Obviamente. E, claro, afasta a gente da gente mesma, né? A gente vai chegar uma hora que não vai querer conviver mais com a gente mesma, porque vai estar toda hora pensando e me complicando, e eu vou gastar tempo e energia só circulando em torno de mim mesma, em vez de pensar em tantas coisas boas que eu podia estar produzindo. E aí é que vem a sabedoria desse conselho de Jesus no Evangelho, quando ele diz: sede como as crianças, para assim entrardes no reino dos céus. Se não se transformares como uma criança, não entrarás no reino dos céus. Gente, isso é muito forte, né? Toda vez que Jesus fala, vai entrar no reino dos céus, não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque, de um lado, Jesus condena o farisaísmo, né, e a hipocrisia, que é esse fingimento, essa pompa, olha, eu sou tão piedoso, eu sou tão bom. E ele coloca o que? As crianças, ele fala, olha, não é para ser que nem os fariseus, é para ser como as crianças. Quem são as crianças? As crianças caem, se levantam, as crianças sabem rir das piadas, né? As crianças, elas têm memória curta, elas não fazem grandes complicações, as crianças são puras. As crianças, elas se lançam nos braços de Deus, né? Nos braços do Pai, e confiam no Pai. E elas são elas mesmas, né? Elas não têm muitos cálculos e elas são naturais, né? Então, uma pessoa simples, ela tem que se tornar, ela tem que demonstrar essa pureza das crianças. E também Jesus fala, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, aqui a gente não pode entender a simplicidade como uma coisa boba, né? Uma pessoa ingênua, no sentido negativo da palavra. Por quê? Porque Nosso Senhor fala, olha, a verdadeira simplicidade, ela também leva em conta a prudência. A gente precisa ser prudente, a gente precisa conhecer bem as coisas, a gente precisa avaliar bem as coisas, a gente precisa decidir bem. E ao mesmo tempo a gente tem que ser simples. Ou seja, uma pessoa simples, ela vai decidir bem, mas ela também vai se abandonar em Deus, né? Bom, Deus tem a história da minha vida, Deus conduz os meus passos, então eu vou saber me abandonar, né? Eu vou criando essa simplicidade interior. E aí é tão interessante, né? Vocês sabem que eu sou fã desse livro, o Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, e como não era como era de se esperar, Jesus também vai falar aqui nesse livro sobre a virtude da simplicidade. E aí, lembrando que esse livro ele foi escrito pela Beata Conchita,
uma mãe de família numerosa, e Deus, né, Jesus, ditou esse livro para ela, como para um tratado de virtudes. Então, Jesus vai explicando a relação entre as virtudes e os vícios correlatos. Quando Jesus fala sobre a simplicidade, ele diz: a simplicidade habita na verdadeira sabedoria. E depois ele fala: essa virtude edifica os outros sem se dar conta disso. Então a simplicidade, ela vai ter sempre ser revestida da humildade. Então eu vivo a simplicidade, mas eu não sei que eu sou simples, né? Eu não me exalto por eu ser simples, porque senão eu não estaria sendo simples. E é interessante, né? Porque ele fala que o homem ignorante é aquele que olha só para si mesmo, e a simplicidade não, né? A simplicidade, ela vai refletir o quê? A Santíssima Trindade. E aí ele fala, né, para concluir: a simplicidade é o contrapeso da soberba, e é uma virtude tão grande que até parece pequena. Se a gente for ver hoje em dia, né, no mundo que a gente vive, que é um mundo muito de aparências, né, um mundo muito de consumismo, materialismo, hedonismo, né, ninguém pode se dar o direito de ficar mal, porque todo mundo tem que estar sempre bem, né, ninguém pode ser transparente o suficiente, enfim. A gente vê o quanto que isso atrapalha, né, o quanto que atrapalha as relações pessoais. Então eu sei que é muito comum, né, até meme de internet, o marido fala assim: nossa, por que você tá brava? O que tá acontecendo? O marido nunca sabe porque a mulher tá com uma cara feia. E aí isso causa uma angústia. Será que as esposas, né, no caso, as mulheres, não podem simplesmente saber conversar sem fazer um drama? Então eu lembro que tinha um meme muito engraçado que era assim, uma conversa de WhatsApp, né? Amor, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí ela: é só que. Aí manda um áudio de 30 minutos. É muito bom, né? Tipo, não, eu tô ótima, mas também, né, você devia. Daí começa o discurso eterno, né? Então é um defeito, até nesse livro fala, é um defeito que acomete muito as mulheres, que as mulheres tendem a ser mais complicadas. Então a gente tem que remar contra essa maré. A gente tem que, na verdade, ser o oposto. E como que eu sou o oposto? Então, chegando no final do vídeo, bom, Ana, eu adorei essa virtude, eu quero ser mais simples, eu preciso ser mais simples, mas como que eu faço isso, né, do dia pra noite? Primeiro, não vai ser do dia pra noite, mas o primeiro passo você já deu, que você tá querendo estudar sobre isso, querer entender sobre essa virtude. O segundo passo é saber que eu sou quem eu sou diante de Deus. São Francisco de Assis tinha essa jaculatória. Ele falava assim: eu sou quem sou diante de Deus. Então, quando ele sofria, ele sofreu muitas perseguições, né? São Francisco de Assis. Ele dizia: mas olha, se Deus está feliz, eu estou feliz. Então, é a Ele que eu tenho que agradar. A gente precisa colocar o nosso parâmetro, né? A gente precisa colocar a nossa lente para Deus. Eu sempre falo que a gente tem que ter uma visão vertical. Se eu me nivelo só pelas pessoas, as pessoas são falhas, né? E isso pode ser ruim para minha vaidade. Mas quando eu olho para Deus, eu falo: Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu vou fazer. Né, o que o senhor gostou, o senhor não gostou? Então vamos supor, você é influencer, né, sei lá, você tem um vídeo que viralizou. Gente, de que adianta se Deus achou isso ridículo, entendeu? Assim, não vai te dar de nada, vai ser prejudicial para sua alma. A gente precisa sempre ter os olhos voltados para a eternidade, né, para quem o meu pai quer que eu seja, né, para quem que eu nasci para ser. E aí nisso a vida de oração é crucial. Quando a gente se encontra com Jesus na oração, quando a gente está com eles nos sacramentos, né, na Eucaristia, que é uma união perfeita com o nosso Senhor, eu olho para Ele e Ele me olha. Eu falo: Senhor, eu sei que Tu me amas, né, como Pedro diz, eu sei que Tu me amas. E é na oração que Jesus vai comunicar esse amor que Ele tem por você. E eu gosto de falar isso pra gente, que a gente se esquece. Quando a gente acorda, Jesus já tá ali no nosso ladinho, esperando a gente dar bom dia, né? E ao longo do nosso dia inteiro Ele vai estar lá: filha, não quer conversar comigo? Filha, e agora? Agora você pode largar seu celular, que a gente podia conversar? Tem tantas coisas boas que eu quero te contar, né? E a gente vai sempre assim, né? Chega uma notificação, a gente vai subindo, tipo, não quero ver a notificação. E aí com Deus a gente faz isso com Ele o dia inteiro. Então uma alma que tem um encontro com Jesus na oração, ela sabe que ela é amada. E daí uma alma que sabe que é amada, uma alma que tem essa autoestima verdadeira, né? Ela não precisa buscar as migalhas das aprovações dos outros. Ela já tem essa certeza.
Então eu sei, né, eu olho para Jesus na cruz e eu já tenho a maior prova de amor. Eu falo: "Senhor, o Senhor morreu por mim", né, e como que eu respondo a isso? Então vejam, eu não posso me preocupar inutilmente. Quantas vezes a gente, não sei, fica mendigando atenção, né, sendo que Deus já me amou, né, Deus me amou primeiro. Então ter essa consciência, né, ter essa vida de oração, nutrir essa vida de oração, nos torna alma simples. E eu muitas vezes, assim, se eu faço alguma perrapada, né, porque é óbvio, tipo, tem gente que vem aqui e fala: "Nossa, Ana, você é demais", não sei o quê. Às vezes eu falo assim: "Nossa, vai lá em casa", né, porque todo mundo tem suas lutas, seus defeitos, né. Então eu sou impaciente, né, eu sou desorganizada, às vezes eu preciso de alguém me cobrando para fazer alguma coisa, né. Eu sou assim, eu tenho muitas limitações, eu tenho muitos defeitos, né. Mas eu olho e eu preciso rir disso na oração. Preciso falar: "Nossa, Senhor, você acredita que eu pisei na bola de novo? Meu Deus do céu, né. Me ajuda, porque sem o Senhor não sei fazer nada". E aí a pessoa tá olhando para Deus e Deus tá olhando para ela, e isso basta. Então se você, né, tá com esse vício de ficar de ser muito complexa, de ser muito, ai, complicada, meticulosa, e tá toda hora tensa, e tá muito preocupada: "Nossa, não, eu mandei essa mensagem, mas é melhor eu desmandar, que tal pessoa vai achar de mim e não sei o quê". Se você tá muito apegada a isso, fala assim: "Senhor, o que tiver que ser, vai ser", né. Se a gente tiver um coração reto, aí é que eu vou concluir, tá. Porque Jesus fala isso no livro. Quando você tem uma retidão de coração, você coloca tudo nos braços de Deus. Então você fala: "Senhor, olha, meu trabalho é para o Senhor. Então se tiver um brilho, né, se tiver um brilho humano, o brilho que vai ser para a sua glória, né. E se for um fracasso, vai ser bom para mim, né, e eu vou aprender com isso. E aí pelo menos essa obra vai estar entregue para o Senhor", né. Uma alma simples, ela vive sem medo, ela vive sem travas, né, ela não tem um monte de travas, assim, ela se lança, né, como as crianças se lançam nos braços do pai. Então, para hoje foi esse o tema. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente cresça nessa virtude da simplicidade e manda para as pessoas que você acha que não são simples, brincadeira. Brincadeira, gente. Manda para os seus amigos esse vídeo que pode edificar todos. E eu espero vocês no próximo vídeo. Se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Um grande abraço.